E a gente continua falando de violência porque nos últimos meses casos de crianças vítimas de violência sexual têm aumentado em todo o país. Em Alagoas, segundo o levantamento da agência Tatu, com dados da Secretaria de Prevenção à Violência, SEPREV, foram registrados só esse ano 211 casos de violência sexual contra menores de idade. Só nos 3 primeiros meses, nós já estamos no 5º mês, mas nos 3 primeiros meses, 211 casos. Isso é um número muito grande. Para prevenir esses crimes, existe a campanha Maio Laranja, que traz luz para o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Samila Gouveia. Ela é superintendente da criança e do adolescente. Samila Gouveia está com a gente pela internet, exatamente para falar desses números e para falar também, né, das ações do Maio Laranja. Samila, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui ao Cidade. São números que nos preocupam muito, né? E, assim, em 3 meses, mais de 200 casos de violência é um número que impressiona muito. O que é que nós podemos fazer exatamente nesse mês específico de combate a esse tipo de violência? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como você bem colocou, o Maio Laranja é um maio que é um mês, né, que simboliza, né, esse enfrentamento da violência sexual e exploração sexual contra a criança e o adolescente. Então, durante todo esse mês, em todo o país, né, a sociedade civil organizada, as políticas públicas de Estado realizam ações, né, de enfrentamento, como sensibilização e de fiscalização também, porque nesse período é importante frisar que dentro desse contexto, né, de violência sexual aqui no estado de Alagoas, nós vemos trabalhando diuturnamente para que, de fato, essa prevenção a essas violências aconteçam. Então, esse mês de maio, né, consideravelmente no dia 18 de maio, né, é o dia realmente de enfrentamento, né, o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. E é muito importante nesse enfrentamento, né, exatamente chegar até essas famílias ou pessoas que possam saber dessa violência, porque às vezes a violência acontece dentro dos lares, né? Então é importante ter ouvir, na verdade, esse apelo de socorro dessas crianças, né? Isso. Os dados do observatório, né, da SEPREV, mostra que essa violência, né, o perfil desse agressor da violência sexual está dentro do contexto familiar. Então, a maioria dos agressores tem esse contato direto com a vítima, né? Tem esse contato também, né, de amor, de atenção dentro da família. Então, é muito difícil essa identificação da violência sexual, né? Então, a maioria é cometido pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio. Então, é muito difícil essa identificação. Então, por isso que é tão importante, né, a família como um todo, observar os comportamentos dessa criança. O que é que essa criança traz, né, de alerta? Né, a mudança de sono, a mudança alimentar, alguns momentos de vícios, né, de ansiedade, de tristeza. Então é importante toda a rede, né, toda a família estar atenta a essa mudança de comportamento. Né? Então a gente também consegue observar, Edson, que o maior número, né, de vítimas é do sexo feminino. Então, nesses primeiros 4 meses, nós tivemos 233 casos, né, de violência sexual contra a criança e adolescente. Então, isso representa 91% do sexo feminino. Então, as meninas, né, o sexo feminino ainda é o grande alvo dessa violência sexual. Pois é, um número triste, né? A gente estava com esses dados dos 3 primeiros meses, você já atualiza para 234 nos 4 primeiros. Temos, inclusive, um gráfico aí para a gente mostrar, e como você falou, 30%, né? A gente tem os dados de 2020, a gente mostra o ano todo aí, e temos os dados de 2021, que mostra exatamente, inclusive, o mês de fevereiro foi o mês que até agora tivemos quase 80 casos só em fevereiro. E dessas 211 que nós temos, antes de você atualizar, 193 do sexo feminino e pelos dados agora continua essa margem de 90%, ou seja, a maior parte das vítimas são meninas, são garotas, não é? Isso. E nesse comparativo, né, do ano de 2020, nos 3 primeiros meses, né, comparação em 2020 e 2021,
nós identificamos, né, que nesse período de pandemia existiu uma subnotificação. Então, é importante essa sensibilização sempre acontecer, porque esses dados, ele representa que a violência, ela pode ter acontecido, mas ela não foi denunciada, né? Então, nesse período de pandemia, muitos fatores de proteção, como a escola, né, estavam fechados. Então, por isso que essas vítimas, na maioria das vezes, elas ficam silenciosas, né? Essa violência, ela permanece silenciosa por constar, na maioria das suas vezes, dentro do contexto familiar. Então, é importante que toda a sociedade, né, todos nós somos responsáveis, né, já diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, já diz a Constituição Federal, dessa importância de todos nós fazermos a nossa parte em denunciar, né? Então, essa campanha que nós vamos iniciar a partir da semana que vem, né, a CEPREV, junto com demais órgãos da rede de proteção, vai ser encabeçado pela Polícia Rodoviária Federal. Nós estaremos visitando alguns pontos estratégicos, né, através de um mapeamento da Polícia Rodoviária Federal, o mapeamento da Polícia Civil aqui do Estado. Nós estaremos fazendo parte dessa semana de ação de enfrentamento, né, fazendo não só a sensibilização sobre esse crime, mas também fazendo a fiscalização e demais atividades que possamos identificar durante essa semana. Perfeito. E aí sempre a gente lembra os números, né, para caso você tenha alguma informação, possa denunciar o Disque 100. Basta digitar 100, 100 no celular, você vai ter esse atendimento exclusivo para violências contra crianças e adolescentes. Ou entrar em contato com o Conselho Tutelar. Inclusive a CEPREV tem, né, um aplicativo também, né, que é a Violência Zero, não é, Samila? Isso. Antes de entrar nos canais de denúncia, eu gostaria de apresentar a vocês esse material, né, que é o material que vai ser disponibilizado durante toda essa semana. É um material que foi disponibilizado para toda a rede de proteção do Estado de Alagoas, nos 102 municípios, né, aos conselhos tutelares, aos conselhos municipais, ao CREAS. Então, é importante estarmos juntos, né, nesse enfrentamento das violências. Como você bem colocou, Edson, o Disque 100 é o Disque Denúncia Nacional, né, onde qualquer cidadão ele pode fazer, ele deve fazer essa denúncia quando observar qualquer tipo de comportamento que possa caracterizar, né, o abuso e a exploração sexual. No estado de Alagoas nós temos o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Militar, né, que você também pode entrar em contato, e o aplicativo Violência Zero, que foi lançado em julho de 2020, justamente para facilitar, né, para que essa criança ou esse adolescente, ele mesmo possa fazer nessa denúncia. Então, esse aplicativo também, ele além de ser de denúncia, ele é informativo. Então, ele tem as informações, né, desde do abuso sexual, quais são os sinais desse abuso sexual, quais são os toques que são permitidos, que são toques de carinho, e quais são os toques que são de forma abusiva. Então, é importante estarmos atentos e sempre orientando nossas crianças e nossos adolescentes sobre essas violências, porque é só assim que nós estaremos protegendo. Perfeito. Obrigado, Samília Gouveia, exatamente da CEPREV, falando conosco sobre o Maio Laranja. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos.